Então, esse texto de Tiago, capítulo 1, de 1 a 6, esta carta de Tiago, ela é escrita para os dispersos, para o povo judeu. É como se fosse, Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento, porque ele tem uma maneira de falar as coisas em blocos, em temas divididos, muito conceito, muita verdade em coisas em frases pequenas, uma experiência, uma indicação, uma vivência do cristianismo apontando para as coisas práticas. Esse Tiago que escreve essa carta, ele era irmão de Jesus. Não era o Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, lá em Atos, fala que Herodes o matou, foi um dos primeiros mártires, foi o primeiro apóstolo que foi martirizado. Tinha já acontecido a morte de Estevão, que era um diácono, depois foi Tiago, irmão de João. E esse Tiago aqui, ele se tornou um dos anciãos da igreja de Jerusalém. Mas é interessante, ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha convivido com Jesus como irmão e ele aprendeu a fazer essa transição, essa percepção de Jesus como uma pessoa, como humano, e reconhecer que Jesus também era divino ao mesmo tempo. Era o Filho de Deus. E ele, Tiago, aprendeu a reconhecer o senhorio de Jesus. E ele fala da prova da fé, que a nossa fé é provada pelas tribulações, pelas tentações, pelos problemas que a gente passa na vida. Porque quando a gente passa por um sufoco, a nossa vontade é desanimar, é desistir, é se rebelar. A nossa vontade é fazer qualquer coisa errada. O Carlos falou no testemunho dele, naquele momento difícil que ele passou, do luto, da perda da sua mãe. Ele pensou, podia fazer qualquer coisa, sair, beber, fazer, mas ele escolheu buscar a Deus. Então a nossa fé é provada na hora da tribulação. E ela é aperfeiçoada, para que tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, a paciência, a perseverança, para que sejais perfeitos e completos. E aqui, no texto, perfeito pode ser entendido como amadurecido. Na Bíblia, a expressão perfeita não é perfeição plena, absoluta, porque esta só Deus é que é perfeito de forma absoluta. Mas nós podemos amadurecer. E no verso 5, ele diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então ele está dizendo para a gente pedir sabedoria. E eu hoje vou falar sobre esse tema da sabedoria. Pensa que a sabedoria é um dom. Deus pode dar a você sabedoria. Você pode pedir e Deus vai lhe dar sabedoria. Então, é interessante porque sabedoria é diferente de inteligência.
o dom da inteligência é um dom nato. A pessoa nasceu com aquilo. A sabedoria, ela pode receber da parte de Deus essa capacidade. E qual é a diferença de inteligência para sabedoria? É que a inteligência é a capacidade de velocidade de raciocínio, raciocínio matemático, raciocínio abstrato. A inteligência é a capacidade de usar os conhecimentos, mesclar os conhecimentos, compreender, aprender, gravar, tudo isso tem a ver com inteligência. E a inteligência hoje ela é medida pelo coeficiente de inteligência, né? Tem graus. Atualmente, até é muito interessante, o homem que tem o QI, o coeficiente de inteligência mais alto do mundo e até agora da história, foi medido, né? É um coreano, um sul-coreano. E ele recentemente tem falado da Bíblia, tem falado de Jesus, tem falado da sabedoria da Bíblia. Ele é desses nerds, é um cara que tem 276 de QI, é um QI assim, no mundo não tem ninguém com um QI igual desse cara. Ele é ultra inteligente. Mas ele também é sábio. Por quê? Porque ele tem o temor de Deus. A sabedoria, então a inteligência é essa capacidade de pensar, de raciocinar, de associar. E a sabedoria seria o quê? A capacidade de tomar decisões acertadas. A capacidade de aplicar o conhecimento de forma prática. Por exemplo, a Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio. E ele, quando jovem, que foi colocado como rei de Israel, Deus apareceu para Salomão e disse para ele: o que tu queres? O que tu pedes? Deus apareceu para Salomão e falou para ele: pede o que você quiser. E Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para cuidar, guiar, conduzir o teu povo. E Deus atendeu a oração de Salomão e lhe deu sabedoria. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim: ah, mas eu tenho um coeficiente de inteligência X, eu queria 2x, 3x. Você vai ficar pedindo, mas não vai conseguir. A Bíblia não diz para você pedir mais inteligência, mas diz para você pedir mais sabedoria. Então, uma pessoa menos inteligente do que a outra pode ser mais sábia. Por quê? A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é apenas o começo da sabedoria, é o trilho que rege, é o leito, é a estrada por onde você vai seguir sabiamente. Quando a sua mente está conectada no temor de Deus, Ele ilumina você com sabedoria. Quando você tem o respeito, a honra e o temor a Deus, você vai seguir os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, e Deus é o mais sábio do universo. E aí, mesmo não sendo aquela pessoa ultra mega inteligente, você vai tomar decisões acertadas. Conta na Bíblia que uma das primeiras decisões de Salomão como rei é que 2 mulheres tiveram um filho no mesmo dia. E elas estavam num lugar onde as parteiras
atendiam e tal, e os bebês, né, cada uma com seu bebê. E uma, quando acordou, viu que o bebê dela tinha morrido. E naquele tempo, né, a mulher ter um filho era uma coisa muito importante, socialmente, etc. E também a mulher sofrer a perda de um filho é uma dor muito grande. Essa que viu que o filho era natimorto, né, nasceu e morreu, ela pegou e trocou com o filho da outra. E quando a outra acordou, reconheceu que não era o filho dela. Que a outra tinha trocado, porque mãe sabe, né? Aquela coisa, olhou para o bebê, viu, pegou. A outra foi lá e trocou. E ela disse, não, você trocou o filho, não sei o que. A que fez a troca, de jeito nenhum, não troquei não, parará. Ficou aquela confusão. E aí levaram a situação ao rei Salomão. Porque naquela época o rei, ele exercia o papel de juiz. E o rei olhou a situação difícil, como é que vai ser? Aí chamou os guardas e falou, pega a espada, corta a criança na metade, dá metade para essa e metade para aquela. E a palavra do rei, e o rei como juiz, ele tinha autoridade para mandar fazer isso mesmo. Chocou todo mundo. E uma das mulheres disse, não, rei, não faça isso. Deixa que ela crie a criança. Essa era a mãe verdadeira que se condoeu do filho dela. E a outra disse, nem eu, nem ela. Aí o rei falou, pega e dá para essa aqui, que pediu para a criança não morrer. Quando ele mandou partir a criança no meio, dividir, ele percebeu a reação diferente das duas. A mãe verdadeira se importou com a criança. A mãe que não era a verdadeira ficou indiferente. Deus deu sabedoria para Salomão, e Salomão foi o cara que não só foi mais sábio no seu tempo, mas ele também foi rico, poderoso. E usou a sabedoria dele para construir coisas. Ele construiu o templo de uma forma magnífica. Ele coletou, ao longo da vida dele, foram coletados centenas de provérbios. E ele foi muito sábio. Eu vou falar 5 aspectos da sabedoria aqui para a gente. Primeiro, a sabedoria é um dom. Então, é um dom que pode ser legado, pode ser dado a nós. Então, nós podemos pedir e podemos receber. Segundo, esse dom ele pode ser desenvolvido. Você pode aprender a tomar decisões sábias. A sabedoria, diz Provérbios lá, clama nas encruzilhadas. Então, nos momentos difíceis da sua vida, quando você tem que tomar uma decisão, eu vou por este caminho, eu vou por aquele, diz a Bíblia que a sabedoria clama, Deus fala, Deus ensina, Deus dirige, Deus inspira. Então, você pode aperfeiçoar, amadurecer, desenvolver esse dom da sabedoria. Quanto mais você busca, quanto mais você pratica, mais ele desenvolve. E acaba que a sabedoria é um estilo de vida, se torna um modo de viver. O temor a Deus, eu vou aprendendo a tomar decisões corretas, e é muito interessante porque eu vou fazendo boas escolhas, vou semeando boas sementes e vou colhendo boas
bons frutos e a minha vida vai dando certo. Tem um quarto e quinto aspectos da sabedoria e que ele é um tipo de divisor de águas, o quarto aspecto. A sabedoria é um link, é uma conexão. A sabedoria é uma aliança. Uma aliança. O que é uma aliança? A aliança de ouro, ela é interessante, né? O ouro é fundido, ela não tem começo nem fim, não tem uma junção onde foi soldado. Não, é uma coisa contínua. A sabedoria é uma aliança. Por quê? O quinto aspecto que faz toda a diferença. Porque a sabedoria é uma pessoa. Como assim? Salomão fala lá em Provérbios 9, a sabedoria se levantou, preparou a casa, misturou o seu vinho, convida as pessoas. E é interessante porque ele fala como se fosse uma pessoa. E é mesmo. A sabedoria é o Filho de Deus. Ele é a sabedoria em si mesmo. Ele é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o próprio Salomão diz assim: pela sabedoria o Senhor fundou a terra e pelo entendimento estabeleceu o céu. Provérbios 3:19. Então, o quinto aspecto da sabedoria é que ele é uma pessoa. Pensa, a sabedoria é um dom, ela pode ser desenvolvida, aperfeiçoada, se torna um estilo de vida, e a sabedoria é um link, é uma aliança, é uma conexão. Por quê? A sabedoria é uma pessoa. E a sabedoria, conecta com todas essas áreas da nossa vida. E aqui, eu vou apresentar 2 exemplos de sabedoria na Bíblia, comparativamente. Um é Salomão, que eu já falei, e o outro é Daniel. E Salomão, ele foi bem nesses 3 primeiros aspectos da sabedoria. Ele pediu a Deus, Deus deu o dom para ele, ele desenvolveu a sabedoria e ele passou a vida dele praticando, vivendo neste princípio da sabedoria. Na Bíblia tem um ponto que é muito interessante, que você vai olhar aqui, ali, em vários personagens bíblicos, que é: o que mais importa não é como você começou. O que mais importa é como você termina. Não é como a sua vida começou, não é o que se passou na sua vida, mas como ela vai terminar. Como a gente vê no exemplo do apóstolo Paulo, ele começou mal, começou como um perseguidor da igreja, até autorizando, como uma autoridade que já era na época, a morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Mas Paulo, depois já idoso, depois das viagens, ele diz: combati o bom combate, acabei, completei a carreira e mantive a fé. Guardei a fé. Isso
é o mais importante. Judas começou como apóstolo de Jesus e acabou como aliado ao inimigo, a Satanás, traidor de Jesus, que se matou. Então, a sua vida ainda não acabou. Às vezes você fica preso ao passado, preso às circunstâncias do presente, olhando negativamente para essas coisas, mas a sabedoria tem 5 aspectos. E esse último, que é Cristo, Ele é a sabedoria. Colossenses capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: quero que saibais quão grande combate tenho por vós. É dirigido aos laodicenses. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é a sabedoria por excelência. A comparação, então, é Salomão e Daniel. Daniel, jovem, também pediu sabedoria numa situação difícil. Ele estava na corte de Nabucodonosor e o imperador disse que ia matar todos os sábios da corte. Ele era novinho e ele pediu a Deus sabedoria, porque o rei tinha tido um sonho, ficou apavorado com o sonho, mas ao acordar não lembrava do sonho e ficou achando que os magos, os sábios da corte poderiam adivinhar qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho. E ele ficou tão furioso que disse: olha, se vocês não me falarem, eu vou mandar matar todo mundo. E Daniel foi a Deus e disse: Deus, como assim? Socorro! E Deus falou para Daniel. Ele e os 3 amigos oraram e Deus revelou para Daniel qual era o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação correta. E dali para frente, Daniel foi tido como um homem sábio e Nabucodonosor reconhecia que os deuses, na linguagem lá dos babilônicos, ele entendia que Daniel tinha a sabedoria dos deuses, mas Daniel sabia que era o Senhor, o Eterno, o Altíssimo, que havia lhe dado sabedoria. Então, tanto Daniel quanto Salomão receberam sabedoria, aplicaram, desenvolveram, aperfeiçoaram, levaram uma vida nesse estilo, nesse princípio da sabedoria. Mas lá para as tantas, Salomão tropeçou nesse 4º aspecto do link, da aliança. Diz lá em 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 6, o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, esse aspecto do link, ele recebeu sabedoria, ele desenvolveu sabedoria, ele viveu com sabedoria.
mas chegou naquela altura lá, se embolou com aquelas mulheres amonitas, edomitas, etéias, e se envolveu com os deuses dessas mulheres. E desagradou a Deus. Os últimos escritos de Salomão estão em Eclesiastes. E o último versículo de Eclesiastes, ele diz: o fim de tudo que se tem dito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Não quer dizer que Salomão foi para o inferno, que ele se arrependeu, mas ele não teve uma vida até o final de fidelidade a Deus. Então esse aspecto do link, da aliança, da conexão com aquele que é a fonte da sabedoria, foi onde ele pisou na bola, onde ele tropeçou. Então, queridos, pensa, Daniel foi fiel a Deus do começo ao fim da vida dele. Mesmo quando foi jogado por traição de homens invejosos na cova dos leões, ele foi fiel a Deus. Mesmo quando enfrentou um desafio de morte, ele clamou a Deus, ficou firme, e Deus foi fiel a Daniel. Então, a sabedoria de Daniel foi completa. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi sábia no começo, no meio e no fim da vida. Não perdeu a conexão dos 5 aspectos da sabedoria. O link: primeiro, eu peço o dom, recebo. Segundo, eu desenvolvo, eu vivo nesse estilo. Quarto, eu mantenho essa conexão. Eu mantenho esta aliança com aquele que é a fonte da sabedoria, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Veja, não é que não importa como você começou. Não é que não importa nada por tudo aquilo que você passou até aqui. Tudo tem importância. Porém, o que mais importa é como você vai prosseguir sua vida e como ela vai terminar. Aí é que faz diferença. Fez diferença na vida de Salomão ele ter pedido sabedoria ainda novo? Sim. E ele reinou, e reinou bem, e ele exerceu sabedoria no seu reinado? Sim. Mas ele fez muitas alianças políticas, se envolveu com a filha de Faraó, com as mulheres sidônias e depois com a idolatria daquelas mulheres. E Daniel, ele pediu sabedoria ainda novo e como sábio da corte, passou por tudo. Chegou numa hora que Babilônia era uma fortaleza tremenda. Dizem os historiadores antigos, Joséfo é um historiador judeu, diz que Babilônia era inexpugnável, era uma muralha gigantesca. Para a tecnologia da época, não conseguiam vencer aquelas muralhas de Babilônia. Diz que ela era mais larga, passavam 4 carros de cavalos em cima da muralha. Ela era muito larga, muito alta. E naquela época, as cidades, Jerusalém, por exemplo, foi cercada, e o cerco de Jerusalém, Babilônia, o rei da Babilônia cercou, durou 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Então a cidade foi à míngua, tinha comida, e ali eles foram apertando até que conseguiram vencer as defesas de Jerusalém.
No caso de Babilônia, tinha terreno para plantar, tinha um rio que passava dentro da cidade. Só que o Medo, Dario Medo, ele desviou o rio. Como assim? Conta que num lugar muito alto do rio, bem longe da cidade de Babilônia, ele começou a fazer umas escavações. Disseram que o rei ficou furioso contra o rio porque afogou o cavalo dele. Ok. Só que as escavações era para desviar o rio. E numa noite, o rio foi desviado e os exércitos medos entraram por debaixo das muralhas de Babilônia, no leito do rio, e destruíram a cidade. Veja que coisa interessante. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, estava sentado no palácio lá, no banquete, e usando as taças do templo de Salomão, porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele destruiu a cidade e ele pegou todas as coisas, as riquezas do templo e levou para a Babilônia e guardou respeitosamente num lugar. Agora o neto de Nabucodonosor estava no palácio e mandou tirar aquelas taças de ouro, que era tudo usado para a obra de Deus, o reino de Deus, e bebendo e comendo. E apareceu na parede do palácio uma mão escrevendo e dizia: você foi julgado e passará ao seu reino. Tekel, Farzinho, alguma coisa assim. E ninguém conseguia interpretar. E naquela noite, o rei ficou apavorado, todo mundo ficou apavorado, e alguém lembrou: mas tem um idoso lá que era sábio da corte do seu avô. Chama ele, porque ele sabe interpretar, ele tem a revelação dos deuses. Chamaram lá Daniel e Daniel foi lá. E ele disse: olha, o que está escrito aí quer dizer que você foi avaliado, foi julgado, seu tempo acabou, você vai passar. Muita coragem de Daniel, porque o rei queria dar cargos, ouro. Daniel falou assim: eu não quero nada, pode ficar com seus dons, não quero nada. Então, a tentação da riqueza, da glória, do poder, no fim da vida, ele manteve o link de fidelidade com Deus, com o eterno. Ele não perdeu a aliança dele com o Senhor. Por quê? Ele sabia que a sabedoria não era só um dom. Ele sabia que a sabedoria não era só uma prática, não era só saber aplicar a inteligência, não era só o conhecimento. A sabedoria não era só uma revelação, nem só um estilo de vida. A sabedoria era uma pessoa, o Senhor Deus dos exércitos, o Filho de Deus, o Salvador. E ele se apegou com o Senhor. E foi sábio até o fim da vida dele. Não se desviou, foi fiel. E é isso que o Senhor quer para você. É isso que o Senhor quer para nós. Que sejamos sábios e tementes ao Senhor. Porque o próprio Salomão disse: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus abençoe. Amém. Amém.